Boa noite. Boa noite, nossa. Hoje eu tô na semana das lives, né? Aqui no meu grupo. Então, espero que vocês estejam aí me vendo bem, me ouvindo bem. Prazer enorme de estar aqui com vocês nessa live para falar sobre autofagia e como que eu me tornei embaixadora, né, desse projeto maravilhoso que é o PET. Mas, primeiramente, deixa eu contar assim rapidinho como é que começou essa minha trajetória com o PED. Após um problema de saúde que eu tive, espero que vocês estejam me ouvindo bem, que a iluminação esteja bem. Muito obrigada aqui pela audiência. Vamos, né? Avisando aí que eu acho que o assunto de hoje, eu tenho certeza que é um assunto que vai interessar e vai tirar a dúvida de muita gente que não esteja vendo a gente aqui ao vivo, mas que vá assistir a live depois. Como eu estava dizendo, o meu início com o PED foi num momento bem difícil, bem conturbado. É aquilo que... Peraí, deixa eu aumentar aqui, que estão dizendo que tá um pouco escuro. Peraí, agora que ficou escuro, né? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Tá melhor assim? Pronto. Então, eu estava dizendo, foi um momento conturbado da minha vida. Eu estava passando por um problema de saúde muito sério. E após o tratamento, eu comecei a rever a minha vida. Eu comecei a rever certos conceitos que eu tinha. E é sempre assim, né? Se a gente não vem pela alegria, vem pela dor. Por isso que hoje eu estou aqui para conversar com vocês, para que não tenham a necessidade de esperar a dor acontecer para começar a se cuidar, para começar a entender melhor o nosso corpo, esta máquina que é perfeita, que a gente vai fazendo essa máquina dar problemas com o tempo, mas ela é perfeita, ela é inteligente. Somos nós que não compreendemos os sinais que dá, porque Deus é perfeito no que faz e a criação, né, do ser humano é uma obra divina de Deus e Ele fez com perfeição. Então, quando eu estava nesse momento difícil da minha vida, eu conheci a Letícia Cidade, que eu tinha amigas que estavam fazendo esse projeto do PET com ela. E até, inclusive, estão entrando aqui na live. Gigi, meu amor. Ai, querida, que saudade que eu tava de você, Gigi. Eu sinto só falta das minhas lives, Gigi. Eu procuro você com os meus olhinhos. Oi, Ângela. Muito obrigada por estar aqui presente também. Então, como eu estava dizendo, foi as pessoas que estavam fazendo o PED e sabendo do momento de saúde que eu estava passando, começaram a me falar sobre as transformações que estavam tendo, os resultados positivos que estavam tendo. E eu confesso para vocês que eu tinha as minhas reticências. Mas aí eu senti que estava no meu momento, né? Eu estava até entrando no meu ano pessoal 5, eu falei, peraí, eu quero mudar, eu quero me transformar, eu quero me cuidar. Aliás, na ocasião, quando eu fiz o primeiro PED, eu ainda estava no 4, eu estava cuidando da minha saúde. E eu tomei a decisão certa. E vocês vão entender por quê, que eu vou chamá-la aqui agora. Essa minha querida aqui. Decisão certa. No momento que eu liguei para ela e falei, eu não sei nada o que é esse PED. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Eu sou chata, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Você vai me encarar? Eu posso fazer? Acho que ela pensou 2 segundos e falou, meu Deus, e agora? Eu falei, ou você cuida de mim ou você rasga esse diploma. Mentira, gente, eu não falei isso não. Mas assim, não foi isso que eu falei não, brincadeira. Mas eu falei assim, ó, eu confessei, né? Eu falei, Letícia, olha, eu não acredito nisso, eu não gosto daquilo, eu não sei fazer isso, eu não consigo isso, mas eu quero tentar. Não quero que você me convença, mas olha, vai ter horas que vai dar PT, mas eu quero ver. Por quê? Muitas pessoas me perguntam o que é o PED. Eu falo, gente, é tão difícil de explicar o que é o PED. Por quê? Além que né, um programa de autofagia, detox. Gente, quando eu entrei, confesso, eu não sabia nem o que era autofagia.
E se falava para mim que era para mim ficar sem comer, eu achava que era jejum intermitente. E eu já tive altos quebra-paus com uma super amiga minha, que é minha xará, que ela falava assim, tem que fazer jejum intermitente, porque a gente não precisa comer muito. Eu falava assim, ai, sai pra lá. Porque eu tinha sempre aquela necessidade da comida. Eu sentava para comer com prazer. Não que hoje eu não coma com prazer, mas eu como com prazer diferente. Eu como com prazer contínuo. Não é aquele prazer que só me satisfaz naquele momento e que depois me ocasiona tantas coisas, né? Como um inchaço, como uma má digestão, ou como até um excesso de peso, ou doenças que a gente não sabe. E a Letícia, através do PED, me reeducou a cozinhar, a me alimentar, a rever conceitos que eu desconhecia. E é gratidão. E eu já estou no quarto PET. E aí, já que eu não desgrudei mais dela, ela falou, bom, já que você não vai desgrudar, então deixa eu te incluir, entendeu? E foi assim, não adianta vocês quererem não, porque foi assim que eu me tornei embaixadora. Então, já que eu não desgruda, essa mulher não sai daqui, vamos fazer parte, porque eu estou meio de karma. Então, Letícia, gratidão, meu amor. Muito obrigada por estar aqui. Eu abri as pessoas aí que se quiserem fazer perguntas. E se reapresentar, porque a minha audiência já te conhece. Mas como está sempre chegando alguém novo, graças a Deus, né, no nosso canal, então vai ser importante saber quem é a Letícia. E é isso que você colou igual chiclete. Eu tô assim, que nem você, Ilma. Chiclete, eu tô assim, tá, eu tô ali. Tem pede, tô junto. Então eu quero que você se apresente, meu amor, para que a audiência toda e todo mundo que vai assistir depois saiba aí a pessoa que você é e que projeto maravilhoso, que programa maravilhoso que é o PED. E tem gente aqui que já fez o PED, então a gente pode chamar. Se quiser, só dá um oi, sabe, gente? Não se preocupe não, que a gente não vai segurar vocês na live por 1 hora, não. Mas só para falar, olha, minha experiência foi X e Y, tá? A gente agradece. Letícia. Marcinho, meu anjo, eu sou tão agradecida por esses chicletes. Eu faço parte da minha trajetória estudando, pesquisando, vivendo vários aspectos de conquista de saúde, né? Como a gente conseguir se desenvolver para criar a saúde. São 20 anos que eu tô nesse caminho. E eu sempre tentando juntar essas pessoas que querem se desenvolver junto comigo. E esses chicletes agora, para mim, eles são presentes, porque isso significa que todo esse tempo que eu me dedico, agora está claro que está reverberando além da minha vida, além da minha prática, além daquilo que eu conquisto dentro da minha casa. Então é um prazer mesmo dividir tudo com vocês e ter essa colaboração sua, né? Principalmente não só pela sua conquista no seu desenvolvimento, na sua saúde, mas pela pessoa que você é, né? A gente trabalhar junto em prol da humanidade, em prol do desenvolvimento. Claro que é um trabalho de formiguinha, porque, né, o PED a gente aí abraça, né, 10 a 15 pessoas por mês. No passado chegamos a abraçar 30 pessoas por mês, que é muita, né? Pela qualidade do trabalho terapêutico, 24 horas é muita gente. Mas eu ando percebendo que esse trabalho de formiguinha é um trabalho de formiguinhas gigantes, porque reverbera demais, né? Então, agradeço a sua presença, a sua colaboração, a sua parceria. E bem-vinda, né, a embaixadora do PED, e eu chamando ela de embaixatriz, achando que eu estava arrasando no português. Ela veio falar assim para mim, Lê, deixa eu te contar que a embaixatriz é a mulher do embaixador, minha querida. Eu Porque eu fui procurar, né, amiga? Porque, assim, não é errado embaixatriz ou embaixador. Só que a embaixadora, ela faz o mesmo papel que o embaixador, que seria da representatividade. E já que eu vou falar em nome do PED, então eu tô estudando, tá, gente? Então, é embaixadora. Se fosse a mulher dele, seria a embaixatriz. Mas aí é só aquele sentido figurado. Como eu não sou para ser sentido figurado, então a gente, né, a língua portuguesa, né, amiga? Mas tá tudo bem também. Exatamente isso. Ó, a Ilma,
ela é uma autofagista nossa querida, né? Ela tá dizendo aqui que parar de fumar foi só uma das mudanças. E Ilma, se você estiver aí tranquila e quiser entrar rapidinho depois para dar um oi aqui pra gente, pode entrar. Por favor. Bom, vou me apresentar então rapidamente, né? Mas quem quiser depois olhar mais sobre o trabalho, sobre o meu background, né? Tanto nos estudos quanto da minha vida pessoal, onde eu morei e tal, dá uma olhadinha lá no Instagram, no Saúde Detox, que lá tem mais informações. Mas eu trabalho com saúde há 20 anos, né? Já tô na minha quarta faculdade, né? Eu não saio entra década, sai década e eu continuo lá dentro. Porque realmente quem trabalha com ciência, quem trabalha com pesquisa, não consegue parar nunca, porque está tudo sempre trazendo novos resultados e novos caminhos para a gente expandir. E graças à ciência, né, o mundo segue a expandir. Eu não digo só a ciência do laboratório, não, gente. Eu digo a ciência do estudo de si, né? Do autoconhecimento mesmo. E dentro do autoconhecimento tem vários caminhos. O PED é um deles. Então, o PED, o Programa Autofagia Detox, é um conjunto de ferramentas que eu, ao longo desses 20 anos, criei, né? A minha primeira formação foi como chefe nutricionista. Eu trabalhei como chefe muito pouco tempo, porque logo eu vi que por trás do relacionamento com a comida tinha muito outras coisas que se precisava ser desenvolvido. Então foi aí que eu fui para a área da psicologia, né? Eu me formei em educação emocional, que foi maravilhoso, porque eu iniciei nessa minha jornada em gerenciamento interno, entender sobre processamento mental e emocional, o impacto da comida nesses processamentos, né? Porque é um relacionamento, a gente tem um relacionamento com a comida. E a gente acaba que a gente não tem conhecimento desse relacionamento. E ele acaba sendo um relacionamento abusivo. Ai, gente. E como? Infelizmente, no mundo, né, da saúde do nosso corpo, que como a Marcinha falou no início da introdução dela, é uma máquina perfeita, mas infelizmente o abuso da comida vai nos adoecendo, né? Eu me especializei em saúde detox no maior laboratório de saúde detox do mundo na América. E aquilo para mim foi transformador, porque eu achei que eu já sabia bastante sobre alimentação, por causa da minha primeira formação, né? E foi até quando eu fui para lá e fiquei em 6 meses de imersão, comendo realmente limpo e estudando minuciosamente o impacto dessa limpeza corporal na minha saúde emocional. Então, as outras faculdades que eu fiz depois disso, né? Que eu fiz um mestrado em psicologia positiva que me trouxe muitas ferramentas interessantes, né? Como a meditação. Acredite ou não, né? Mas a meditação aí ela já está sendo reconhecida cientificamente pela ciência e trazendo essas ferramentas para dentro do programa. Agora eu estou dentro da Universidade de Biomedicina, o que é uma benção, porque eu estou conseguindo expandir as pesquisas do nosso programa, do protocolo PED, e ver com os olhos do microscópio, por coletas de dados, por marcadores inflamatórios, exames sanguíneos, tudo aquilo que impacta, né, que a gente consegue ver impacto no corpo. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o programa, apesar de ser somente 12 dias, ele tem um impacto muito grande, sim. Não só no corpo físico, mas no corpo mental e emocional. E por conta disso, né, o corpo energético acaba sendo totalmente impactado. Claro que eu, como trabalho com ciência, quando eu falo em corpo energético, eu digo na eletricidade da troca da informação celular, né? Que é feita através de eletricidade. Só que, para um bom entendedor, você pega essa eletricidade, essa energia e expande para um espiritual, né?
que é a minha leitura, é o mais longe que eu consigo ir, né? Mas aí tem pessoas bem mais espiritualizadas do que eu, de fato espiritualizadas aqui, que pode nos falar mais sobre isso e ela vai falar. Mas assim, quero dar um geral sobre o programa, né, Marcinha? Tu sabe dele de trás para frente, mas muitas pessoas aqui não sabem. Nesses 12 dias de programa, a gente divide o programa em fases, porque cada fase tem um foco, né? Um foco alimentar, e esse foco alimentar impacta a sua observação mental, emocional. E é isso, é uma cascada. A gente vai criando uma cascada de efeitos colaterais, né? Desses vários aspectos, desses vários âmbitos da nossa saúde, que de fato nos leva numa jornada que eu chamo de desenvolvimento, numa jornada de autoestudo e, consequentemente, autoconhecimento. Então, é um programa que não é fácil de explicar, porque ele é muito expansivo. Como que a gente limita um desenvolvimento? Como que a gente coloca em palavras? Individual, né? Porque cada um tem algo para desenvolver e acaba se adaptando ao pé. É isso que é muito fantástico nele. Porque ele toca pontos, como você falou. Olha só que coisa. Assim, unir uma pessoa, eu vou dizer assim, uma médica, a pessoa que gosta, que faz a parte da exatas, né? Que é a pesquisadora. E aí vem aqui com a... Não vou dizer lunática, não, que eu sou lunática. Mas assim, aquela que fala de energia, de emoções, do corpo fala. E olha o casamento perfeito, porque é o que acontece. Eu aprendi muito com a Letícia, com a parte teórica, o porquê do não porquê né, das células, tudo isso que ela fala, mas junto, gente, quando ela introduz a meditação, introduz aquela nossa conversa interior, aí é lógico que aflora os nossos medos, o nosso corpo começa a falar, a mente, essa conexão que a gente faz com a gente mesmo, poxa, aí só tem que vir a emoção para fora, essa mudança interna, que por isso que eu digo, o PED é meio difícil da gente colocar em palavras sem sentir. Por isso que eu falei, quem já fez e estiver por aqui e puder dar uma palavrinha, que nem eu já vi aqui que a Naya colocou algumas coisas, mas assim, porque a pessoa pode, de repente, cada uma de nós vai descrever o PED de uma maneira diferente, onde ele toca. A Letícia tem um todo. E a gente vem ali, né? Cada um com a sua experiência, a sua emoção. E eu digo para vocês, uma vez feito o PED, difícil aquela pessoa que fez, que sentiu, que completou, né, Letícia? Que completou, que veio com gosto. Impossível você sair do PED sem nenhuma alteração. Até as que entram dizendo que sabiam cozinhar, que já eram vegetarianas, que não sei, mas eu vim aqui só para ver o que que dá, sai dizendo, eu não consigo mais ser a mesma pessoa. Isso é o que eu sinto, foi isso que foi fantástico. Então, cada um que faz, bendita seja essa sua cabecinha, você continua lá, não me saia dessa universidade nunca, fica lá quieta, que lá é seu lugar, entendeu? Vá pesquisando, porque inclusive esse PED agora que eu vou fazer e continuar nessa rotina é de tanto estudo que a Letícia está fazendo para nós, diabéticos tipo 2, que a gente ainda pode reverter essa situação. Eu estou empenhada nisso, porque eu quero parar de tomar metformina, já diminuí um medicamento, estou para fazer novamente os exames sobre o câncer, agora dia 14 de dezembro, antes eu vou retornar, porque eu faço periodicamente os exames do diabético, e o meu médico está aguardando que eu terminar esse PED de agora, que eu vou fazer dia 26, para que ele possa constar se eu posso diminuir mais o metformina ou não. Então, eu acho assim, isso é uma coisa científica, achei a palavra. Também, porque o meu emocional diz, é agora, e através da ciência, eu vou conseguir diminuir isso. Então, imagina eu poder ajudar outros, né, para o futuro,
porque é muito chato a gente ficar dependente de um remédio, querer comer alguma coisa, não entender mais o seu corpo como é. Então eu te digo gratidão, Letícia. Fica lá até a gente conseguir descobrir como reverter o diabetes tipo 2. Fica lá para a gente conseguir ver quantas maravilhas mais a ciência pode nos ajudar a conhecer as nossas células, a conhecer o nosso comportamento. Fica lá, Letícia. Eu acredito muito no desenvolvimento do ser humano, né, Marcinha? É por isso que eu trabalho com o que eu trabalho, é a minha motivação para seguir estudando, porque senão não tem por que eu ficar enfurnada, né, estudando uma faculdade atrás da outra. É realmente porque eu acredito. E claro que eu sou o meu porquinho, o meu ratinho de laboratório, né? Eu antes de eu formar qualquer protocolo, eu testo e pratico muito em mim, né? A autofagia foi um grande presente da medicina, ganhou o prêmio Nobel no final de 2016. É ainda uma ciência muito nova, não está sendo falada ainda, né? A indústria, os maiores interessados e nessa informação não ser tão propagada, estão abafando a informação muito bem, né? Mas tem alguns médicos, bons médicos, que estão trazendo isso para suas práticas, né? A autofagia ela não é jejum intermitente. Jejum intermitente é uma modalidade muito saudável. Tem, inclusive, vários estudos científicos comprovando o quão efetivo é, né, na saúde em vários âmbitos. Mas por que a autofagia não é jejum? Eu acho que isso é algo legal para falar aqui, porque muitas pessoas escutam falar do PEDS e não vêm para o programa achando que é jejum, achando que não vai conseguir fazer porque não gosta de jejum, que era o seu caso, por exemplo, né? E por que a autofagia não é jejum? Bom, o jejum você fica horas sem comer, você fica simplesmente sem comer, você pode passar uma manhã, um dia sem comer, e sim, você vai ter alguns ótimos benefícios com o jejum, né? Como a limpeza do intestino, por exemplo, que só consegue de fato se limpar quando paramos a digestão, né? Mas a gente não consegue chegar em regeneração celular com essas horas de jejum. A regeneração celular, ela precisa de 72 horas de autofagia. A autofagia ela é acionada dentro da célula. Então, a gente precisa desses 3 dias. 3 dias de quê? 3 dias sem digestão, mas não sem nutrição. É por isso que o protocolo ele é muito detalhado na parte nutricional, onde a gente toma alguns líquidos eletrolíticos, líquidos leves, sutis, né? Onde não há digestão, a gente não mata a fome psicológica, a gente mata a fome nutricional, e isso é uma diferença enorme, né? Porque a maioria das pessoas a gente vive matando a fome psicológica e muito pouco da fome nutricional, e é por isso que a fome nunca acaba, porque na verdade o corpo quer nutrição, né? E a autofagia, esses líquidos nutricionais, a gente alimenta as células sem gerar digestão. Só que quando a gente não gera digestão, por esses 3 dias de autofagia, vários milagres acontecem, né? Vamos citar somente alguns deles aqui, porque senão a gente não vai terminar, a gente vai pastorar o tempo. Mas um dos pontos principais, que é um foco do programa, é a regulação da insulina. Por 3 dias, enquanto a gente faz autofagia, pode ser a primeira vez na vida que o participante está deixando de produzir insulina. E a insulina é um hormônio, ele é importantíssimo, né? Ele é que regula os níveis de açúcar no sangue, ele é um transmissor que traz o açúcar, depois que foi transformado em glucose, para dentro da célula, que é o alimento que a célula mais precisa, né? No fim das contas, é a glucose. Só que se a gente tem uma superprodução de insulina, a gente fica o quê? Resistente a ela, né? Resistente ao transmissor que traz o açúcar para dentro da célula. E se o açúcar não entra para dentro da célula, o que acontece? O açúcar fica no nosso sangue. E aí o que acontece é a diabetes tipo 2 e depois, consequentemente, a diabetes tipo 1. Então,
o que que a gente faz quando a gente está em autofagia, né? O pâncreas, ele para de produzir insulina e isso é um alívio muito grande, não só para o pâncreas, mas para todo outro processo, outros processos hormonais dentro do corpo. Um quesito importantíssimo também é que a insulina ela acaba sendo muito oxidante, né? Muito ácida. Acaba que a gente, produzindo muita insulina, a gente acaba entrando num processo envelhecedor celular, que no fim das contas é um envelhecedor geral, né? Porque o que acontece dentro da célula acontece para nós aqui, né? Nós somos o reflexo da nossa comunidade celular. Por isso que o protocolo PED, ele foi feito para a saúde celular. Só que, consequentemente, isso reverbera na nossa saúde como um todo. Esses 3 dias de autofagia, então, quando a gente chega nessa parte de regeneração, eu acho muito especial, apesar de não ser fácil, porque para quem passou vivendo, comendo a vida inteira, como é o nosso caso, geral de todo mundo, como que faz para ficar 3 dias sem comer, né? Sem se alimentar. É por isso que o PED, ele traz esse suporte emocional integral, integral mesmo. Quando a gente fala integral... A Nayara escreveu aqui. A Nayara escreveu aqui, ela falou assim, gente, é 24 horas, mas são 24 horas mesmo, né? Ela falou que além do seu background, além de ser super-humano, quando estamos durante o processo com toda a paciência e carinho e muito conhecimento, um combo super, além de mega suporte, tem 24 horas, mas são 24 horas mesmo, né? Aqui também a querida Priscila falou que o programa é simplesmente único. Ela que já vivia numa vida saudável, mas teve um aprendizado incrível que adotou para a vida. Outro ponto importante é quando sentimos a desintoxicação real do nosso corpo. Então é isso, ó, só gratidão pela transformação do PET. Aí tá aqui a sua missão, Letícia, é nobre, e é isso mesmo. Deixa eu só falar uma coisa aqui na minha linguagem, porque quando a Letícia falava assim, fica sem comer, a pessoa falava assim, ai meu Deus do céu, como que o ser humano vai ficar sem comer? 3 dias, mas não fica não, gente. Quando ela fala fica sem comer, a gente tem uma alimentação que a gente cozinha o nosso alimento, a gente faz o nosso alimento, a gente põe amor naquilo que está fazendo. Depois nós temos os dias que a gente vai comer cremes, então você está alimentando, só que você não está mastigando. E depois vem a parte líquida. Então não é que você não vai, a gente até come demais, às vezes tem horas que eu nem conseguia conciliar todos os líquidos que tem que ser, mas tem que acompanhar sim, os líquidos tem que tomar, porque nós precisamos desses nutrientes todos e dessa hidratação. Gente, é sentir na pele, é sentir na unha, é sentir no cabelo, é sentir no corpo, mas num geral. Existe, sim, que eu aprendi com ela, e dos PEDs todos, né? Que a gente se desintoxica de uma maneira, a gente se livra dessas bactérias de uma maneira que, gente, a gente tem reações. É aí que entra o suporte. Porque é como se a gente tivesse sentido falta de droga, ou de um cigarro, a falta do açúcar, gente. Tem gente que não dorme, tem gente que tem cãibra. É como se a gente tivesse, assim, eu nunca usei drogas, mas a gente vê quando fala que a pessoa está com abstinência. Então, é muito louco isso. A gente sonha com as coisas. Então, é assim, as fezes mudam. Aí a gente descobre que o nosso popô não estava bonito, que o nosso popô não estava legal. Que aí quem é aqui cuidadora e sabe que a gente tem, lá quem é cuidadora, a gente tem um livrinho, sabe? Que a gente tem que saber, para poder saber se o idoso não está com problema no intestino, a gente tem que perguntar para eles como é que tá. E ali, pela forma do popô, a gente sabe se a pessoa tá bem do intestino, se não tá. É que nem criança, né? Você olha a fralda e vai ver se a fralda, o cocô tá verde, se não tá, enfim. Então, a mesma coisa a gente começa a perceber na gente. A diferença é eu ligar e falar assim, nossa, Letícia, está acontecendo isso. Ótimo. Ótimo, a gente coloca no grupo. Então, isso tudo é PED. Lê, vamos chamar um pouquinho a Aventuras do Owen aqui. Vamos ver se ela falou que dá até tremedeira.
Ou alguém que queira que participou do PED, Priscila, minha amada. Gente, não precisa ficar com vergonha de aparecer, não, que tá assado, tá cozido, que nós só queremos de vocês a informação, que vocês compartilhem rapidamente aqui com a gente. É só me colocar um oizinho assim, que eu sei que eu vou poder chamar e vocês vão vir, porque é muito importante. É fácil, né? Vai falar assim, ela tá falando, né? A Letícia tá falando. Elas decoraram. Não decorei nada, porque vocês viram que eu falo do meu jeito. Essa sou eu falo do meu jeito. Por isso que eu falei, eu quero falar do meu jeito, porque a Letícia tem toda a parte teórica e é lógico, né? Sabe todos. Eu já não sei falar o nome dos nutrientes, não sei o quê, então eu acho que é assim, eu sou o outro lado da moeda, tá? Porque os medos, os receios que vocês têm, ou as dúvidas que vocês têm, foram minhas dúvidas também. Não é? Eu dei trabalho, gente. Eu chorei, eu gritei, falei que ia desistir, mas tô aqui. O protocolo ele foi feito para a célula, né? Visando a regeneração e saúde celular. Então, no âmbito celular, somos todos iguais, né? Mas cada pessoa tem a sua jornada, obviamente. Tem o seu desenvolvimento. É por isso que esse suporte integral 24 horas, ele é importantíssimo, porque você precisa ter esse suporte para poder passar por esse aprofundamento de autoestudo, né? Não é fácil. Oi, querida! Olá, boa noite! Que surpresa aparecer por aqui! Olha, eu tô aqui outra vez! É um prazer para mim poder falar do PED. Claro que eu fico até assim emocionada, porque eu sou prova viva de todo o processo que eu passei no PED, e agora eu vou fazer de novo, e eu estou muito feliz, e realmente a gente sente todas essas dores, a gente sente essa ansiedade, essa vontade de mastigar, sonha com comida, mas o mais interessante que a Lê já tinha falado, a Márcia reforçou, não é só o comer, é a nutrição. Você se sente nutrida e quando você vai finalizando o processo, a leveza que dá, nossa, a mente funciona, eu consegui trabalhar melhor, conviver melhor com meu filho, me alimentar 1000 vezes melhor, diminuir vários outros problemas que eu tinha, inclusive essa coisa do organismo, né? Como a gente fala, inflamação. Meu corpo estava extremamente inflamado. Gente, meu Deus, façam, só venham para este PED. Por favor, é o último do ano, mas assim, sem brincadeira, me ajudou demais. E o que eu queria que você falasse, Nayara, é que durante o processo do PED, que foi o que aconteceu comigo, e cada um tem a sua história. Você foi o momento, se você puder falar, né, que você estava com aquele problema do inchaço e não descobria. E foi no decorrer do PED que você descobriu o que tinha, parou, a Letícia, né, com toda a experiência dela e profissionalismo, falou, vai cuidar e depois você volta. Porque isso também eu achei, Letícia, que foi uma coisa assim, porque não é o comércio, é realmente você se preocupar com o nosso bem-estar. Isso é fundamental, porque não é tudo pelo dinheiro, não é tudo pela propaganda, né? Mas se preocupar, assim, se incomodar e tá aí ela poder ter se cuidado e estar voltando. Então, eu gostaria que você mencionasse isso e sobre a alimentação do seu filho, por favor. Sim, então, eu tinha um problema de inchaço. Qualquer coisa que eu comia, bebia, por exemplo, água, pela manhã, ao acordar, me fazia mal. A minha barriga estufava de uma maneira que parecia que eu estava grávida de 6 meses, assim. E eu tenho fotos para provar, tá? Não é uma só por falar, não. As meninas que tiveram no grupo, assim como a Márcia, a Lê, que me orientou, e todas as outras que tiveram no grupo, viram o quanto eu sofri e o quanto isso me prejudicava no meu dia a dia, porque eu estava assim, o tempo todo arrotando. Era gases que não acabavam mais. Então, eu já tinha feito exames, eu já tinha ido no nutrólogo, eu já tinha buscado vários profissionais da área da saúde para saber o que estava acontecendo comigo.
E todos os exames diziam que estava tudo normal. Só que não tem como estar normal se eu continuo sentindo algo que me afeta no meu corpo. Então foi isso que eu fiz quando eu vi a live. Exatamente assim, uma live sua com a Lê, e ela falando sobre o PED. E eu quis entender se isso era para mim. Então, quando eu fiz isso, eu descobri que eu poderia usar o PED para me ajudar a melhorar e a ver o que estava acontecendo comigo. E então eu fiz o PED, e mesmo assim, eu fiquei o primeiro período muito frustrada, porque eu estava com muitas dores. E aí, o tempo todo falando para ler, comunicando ela, e todo o suporte, né, ali do grupo. Então, chegou uma hora que ela me disse, talvez o seu problema esteja também nessa questão do DIU, além da inflamação, das bactérias e tudo. E aí eu falei, será? Então eu fiz toda uma pesquisa e, de fato, era aquilo. Então, assim, foi certeiro. E eu tive que parar porque eu fui fazer um tratamento com antibiótico e ela ficou super preocupada naquele momento e me recomendou a parar e recomeçar agora nesse PED. Então, eu também achei isso muito legal porque foi humano. E o tempo todo ela tá sempre frisando, não é sobre o dinheiro, é sobre... Olha a criança aqui, ó, daqui a pouco a gente vai falar sobre você. É! Então, assim, quem tem filho sabe que a alimentação da criança também influencia muito. Então, a minha alimentação reverberava na do Owen, e automaticamente ele acabava comendo aquilo que estava mais fácil na geladeira. Às vezes por conta da correria, ou às vezes porque eu tinha mesmo preguiça e achava que cozinhar era difícil e não era para mim. Até entrar no PED e descobrir que as coisas não são por esse caminho. E a alimentação dele era, assim, comida fácil, pouca nutrição, muito açúcar. E ele teve vários sintomas de uma criança que tem o autismo por conta do excesso de açúcar, pela pouca idade, apenas com 3 anos. E aí a Lê, através de uma live comigo, me ajudou a compreender, me ensinou como fazer. E hoje eu posso colocar cada ensinamento disso com ele, através da alimentação. Ai, meu Deus! Através da alimentação, através desse carinho, desse contato que eu pude ter com o Owen a partir de agora. Então, assim, para uma mãe ter, né, reaproximar de um filho é muito importante, porque a gente está sempre na correria e sempre trabalhando, e às vezes dá uma tela, dá uma coisa. E o mais legal, a última coisa que eu vou falar, assim, que eu consegui me desconectar muito cedo. Eu tinha tranquilidade nos meus dias para fazer as coisas com amor para o meu filho, para poder ter um contato real e verdadeiro com ele. E isso mudou tudo na minha vida. Então, eu recomendo o PED não é só por conta da saúde, mas por conta dessa coisa humana que aproxima pessoas e traz essas relações e aquece essas relações e faz a gente ver a vida com mais leveza, esse minimalismo. É maravilhoso, é lindo. É transformador, é isso mesmo que eu queria que você falasse, porque assim, cada uma de nós tem a sua experiência, né? Eu tô aqui no meu empenho com relação ao diabetes tipo 2, você teve essa de aprender a se reinventar na culinária. Adoro os vídeos do seu menino, quando ele não queria comer a maçã, não queria comer isso, e aí ele come. Então é assim, gente, a gente registra isso. E dentro do PED nós temos um grupo. E naquele grupo, ali tudo acontece. E a dor de uma é a dor de todas, a experiência de uma casa com a outra, e a gente vai trocar. No nosso grupo teve gente que queria parar de fumar, teve gente que queria parar de beber, e foi tudo que vocês conseguiram, né? Isso é importante dizer, tá? De pessoas que tinham dores juntas, e às vezes a gente pensa tudo que é idade ou que é artrite, artrose, e aí você vai descobrindo que a coisa está mais embaixo. Nós temos os terapeutas que estão dentro, que fazem a meditação, que fazem uma mesa radiônica.
tudo isso engloba. Então, eu acho assim, o que é valioso também é que a Letícia abre esse espaço para nós. Ela está na ciência, mas ela consegue entender os outros corpos que têm que ser trabalhados também. E isso aflora. E é óbvio, como a gente fica com uma alimentação mais leve, a nossa conexão com nós mesmos, e nós não estamos falando de religião, tá, gente? Mas a nossa conexão com nós mesmos, a nossa conexão com o nosso interior, com o nosso corpo, ela é uma coisa única. Então, sim, a meditação vale. Eu que sou péssima de meditar, hein, gente? Ui, meditar comigo é falar que eu vou dar uma cochilada, sabe? Eu começo ali... Aí, pessoal, terminou, eu vou me esticando, parecia que nada estava acontecendo. Mas aí, até isso, você educa. É a posição, é você viver o presente, que eu acho que é tudo que todos nós precisamos. Viver o nosso presente. E isso é muito difícil. A gente está sempre acelerado, a gente está sempre na frente. E o PED faz isso, fala assim, vive agora, você vai comer o que você precisa, na hora que você precisa, nada é proibido, nada é impedido. Mas o seu corpo, quando a gente enfia o pé na jaca, ou vira a jaca inteira, gente, enfiar o pé na jaca é não comer comida saudável, inteligente, tá? Então, quando a gente vai ali pro doce em excesso, porque nada é proibido, mas o nosso corpo, ele nos diz quando, como, se ele gostou, se ele quer. Eu acho que isso não só né, foi comigo, acho que é com todas nós. Eu adoro um gin tônica, então eu consigo hoje tomar uma taça. Um segundo, não desce. Não desce. E nós fizemos um evento, nós só tomamos kombucha e foi maravilhoso. Num copo lindo, com frutas, e parecia que a gente estava tomando champanhe. Tudo é aquilo que a gente acredita, né, meninas? Ô Marcinha, você tocou numa parte muito importante dentro da ciência, que é a presença, né? Que não tem nada a ver com espiritualidade, né? E sim pode te levar para a espiritualidade, se você quiser, né? Não necessariamente. Mas a presença, ela começa dentro da célula. Por quê? Porque as nossas células, elas estão completamente presentes, fazendo o trabalho delas ali naquele momento. Elas não estão pensando no amanhã, elas nem têm como pensar no amanhã, porque elas estão muito ocupadas fazendo o que elas têm que fazer para nos manter vivos. Então, essa expansão da saúde que traz essa presença é literalmente essa grande conexão, estar presente com a comunicação celular, com a regeneração celular. E a vida celular, ela reflete muito o que é a vida aqui fora, né? Ninguém vive sozinho. Nós somos uma comunidade. E se a gente não está se comunicando bem, cada um assume uma coisa. Não existe comunhão, né? E o que a gente faz quando a gente está trabalhando com uma limpeza celular? A gente deixa a comunicação delas mais limpa, mais leve, tem mais transparência. Ou seja, elas estão trabalhando melhor e juntas, né? Então, com essa presença nossa, querendo estar trabalhando com a comunhão celular, é uma presença muito especial, porque é fácil depois a gente ver o impacto no nosso bem-estar psicológico, né? No nosso bem-estar das inter-relações, quando a gente sente na pele, né, o que é estar presente. Então, assim, é o trabalho inverso que a gente faz, né? Tem muitas pessoas, inclusive eu era uma delas, que tentava buscar a presença através do meu processamento mental, né? E depois que o PED nasceu e que eu vivo o PED, assim como vocês, a presença ela é diferente agora, ela é de dentro da célula, conectada com essa presença celular, e aí sim o mental e o emocional, ele flui daquilo, né? A Marcinha, eu adorei a tua experiência, sentindo mais a sua necessidade e a sua comunicação celular. Eu me lembro quando você começou a sentir informações. Lembra quando você me falou que tu escutou qual foi o órgão que você escutou o seu...
seu rim, seu fígado, teve algum órgão aí que você escutou que ele precisava liberar, que ele estava liberando certas emoções. Você lembra disso? Acho que foi no teu primeiro pé. Foi. Gente, você tem que gravar as coisas que eu falo, né? Que as meninas estão acostumadas comigo. Eu entrava no grupo assim, gente, tá acontecendo... E deixa aqueles áudios, gente, que é podcast, tá? Aí elas têm tudo ir acelerando para ir me acompanhando. Sim, e uma coisa, eu não lembro agora qual foi o órgão que eu falei, nossa, eu senti essa necessidade, eu não consigo lembrar, mas uma coisa que eu vou dizer para vocês, o sono, não sei se para a Nayara também, mas o meu sono mudou. E a minha necessidade de realmente desligar. Eu preciso daquele momento. E eu não estava me respeitando de jeito nenhum nesse momento. Eu sempre podia ficar um pouco mais. O meu cérebro, ele não desacelerava, ele não descansava. Né? Eu ficava às vezes até 1, 2 da manhã, 3 da manhã, e estava ali, ou eu estava jogando, ou eu estava assistindo novela no Brasil, ou eu estava assistindo Netflix, ou então fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, acelerada, aí eu ia dormir o quê? 3 da manhã, 4, mas 7 da manhã estava de pé. Errado. Eu preciso desligar. E isso eu fui respeitando também através do PET, quando a gente está naquela semana e fala assim, desliga tudo, se dá esse... E olha, sabe que muita gente, eu vou falar isso aqui para vocês, que eu sei que não sou só eu, mas muitas pessoas não fazem o PED porque dizem que não tem tempo para se cuidar. E essa necessidade da gente ter o nosso tempo para nós. Todas nós somos aceleradas, todas nós temos muito o que fazer. Mas hoje, inclusive ela acabou de entrar aqui, se ela fizer assim, a gente chama ela por 3 minutos. Nem precisa sair, Nara, cabe mais uma aqui. 3 minutos. É a gracinha da Clarice que ela pegou e falou assim, eu hoje estou aqui me permitindo. Gente, a gente nessa nossa vida corrida, a gente às vezes, a gente pouco se permite. Pouco se permite. E isso ela já fazia, mas para mim foi uma novidade eu também ter um momento para mim. Domingo eu tirei para mim. Para eu me cuidar, para eu sair, para eu comer, para, sabe? E Márcia, desculpa até te interromper, mas também, não só nesse ponto, eu ainda acrescento mais um, que muitas pessoas dizem, mas é muito... Assim, eu não tenho dinheiro para investir em mim. É interessante esse ponto de vista, porque às vezes não é sobre o dinheiro, mas é como você cuida de si e da sua saúde, se priorizar, né? Se valorizar. Isso é um auto-amor, um autocuidado, para que depois, mais para frente, você consiga ter saúde em abundância e viver isso com plenitude, aproveitar os dias com saúde. Não tem coisa melhor. Muitas vezes fala-se muito sobre se não aproveitar a saúde, aproveita a doença, porque as duas coisas não andam juntas, né? Então... É um investimento, com certeza. É um investimento de tempo, é um investimento de qualidade de vida. E era isso que a gente queria trazer aqui para vocês, eu e a Letícia, para saber assim, que não é uma questão de propaganda, mas sim de propagar, né? Um autocuidado. A gente está aqui para expandir isso. E para quem já me conhece, sabe que eu só venho falar do que eu acredito. E eu acredito em profissionais que mostram, né, a que vieram, que sabem, que têm como ela diz, uma experiência, um background bom daquilo. Então, eu provei na minha pele, assim como eu faço com a numerologia, que eu provei e sigo as transformações, eu venho aqui dizer isso para vocês, que eu provei, ainda estou provando, eu estou comprovando através do final agora da minha nova versão, ano pessoal 5, que vocês acompanharam. Então, é que eu mostrei fotografia com pouca roupa, não tem Photoshop, é isso mesmo, é a realidade, que não adianta vir e não ser nada daquilo. Tem altos e baixos, mas o resultado, ele tá aí. Então, é isso que eu vim falar com vocês. Por quê e como eu me tornei embaixadora do PED, com muito amor e muito carinho. Eu agradeço a todas as pessoas que confiam em mim, como foi no caso da Nayara, porque a gente que está aqui na frente de uma rede social, a gente tem responsabilidade
com o que a gente fala, com o que a gente prega, porque fica tudo gravado, né? Do que a gente influencia. Então, a gente tem que saber com quem a gente se une, o que a gente está falando. Então, eu posso dizer para vocês que estar fazendo TED, estar aqui representando e convidando vocês para essa realidade que cada vez mais vai ser importante na vida da gente, cada vez mais a gente vai buscar por isso, e principalmente no ano que vem, que a gente vai entrar para o ano da qualidade de vida, que vem aí a vibração 7, eu tenho certeza que vai tocar muita gente. Nós vamos estar lá, de braços abertos, né, Letícia, para todos vocês, o ano inteiro, vai ter PED o ano inteiro, então vou ter grupos o ano inteiro, ela não vai sair da universidade, porque eu não vou deixar, ela vai ficar lindinha, bonitinha lá, estudando as células pra gente, entendeu? Fazendo pesquisa, e nós vamos estar aqui, né? Olha aí, pode, por favor, dar mais informações das próximas turmas e valores? Sim, meu amor, você vai seguir lá Saúde Detox, você vai falar diretamente com a Letícia, e aí ela vai poder estar te falando aí todas as informações, quais são os próximos. Nós temos um PED agora dia 26, né, Letícia? Mas vai lá, entra no privado da Letícia, que está aqui, dá para você saber qual é o Saúde Detox, e a Letícia vai ter todo o prazer, e que você venha se unir a gente, quem assistiu agora, quem assistiu depois, é óbvio que os grupos têm um limite, tá? Porque é como ela diz, o acompanhamento é 24 horas e não é mentira, porque nós temos aqui e temos no Brasil. Então, quando a gente dorme aqui, o Brasil está acordando lá, está ligado lá. Então, isso é geral. E nenhuma dúvida é uma dúvida tola. Nenhum questionamento é estúpido. E ninguém está ali para julgar nada. Sonhei, tive pesadelo. Gente, eu sonhei com cada coisa que eu nem conto para vocês. Mas isso fica tudo no grupo. O que acontece no grupo do PED é que nem em Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então, lá nos grupos, a gente fala, meu Deus, é cada revelação muito divertida. E não é só para mulheres, não, tá? É que no caso somos 3 mulheres. Mas no PED também é para homens. Porque vamos chamar os homens para se cuidar, para também participar. O meu marido está acompanhando. Ele já mudou muito o conceito de alimentação dele por ver a minha alimentação e os meus resultados. Eu estou com 2 cremes na geladeira, que quando eu cheguei, um foi eu que fiz e o outro ele já tinha feito e comendo. Então ele está substituindo os lanches da noite pelo creme, porque ele quer. Então é sinal que ele está vendo o resultado. Nada aqui em casa é imposto. Ele está vendo o resultado e eu estou feliz. Contei para vocês, né? Geladeira cheia de vegetais e de legumes para a gente cozinhar, receitas novas. Então é isso, gente. É essa mensagem que eu queria passar para vocês. Vamos seguir lá a Letícia, tá? Saúde Detox. Serão todos bem-vindos. Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Vamos estar aqui nesse dia 26, iniciando o nosso PED. Muito obrigada pelo seu carinho. É isso, pede amor. A minha família garante saúde. É isso aí, Ju. PED é amor. É amor por si só. É amor por você, é o amor próprio, é o autocuidado e que se expande para a família. Tá aí a Nayara, que não nos deixa mentir. Tá aqui meu marido, que eu tenho certeza que ele vai agradecer tudo isso, com certeza, e está nos assistindo. Marcinha, minha querida, tem uma razão muito forte pela qual você virou embaixadora PED oficial, né? Não só pelo seu desenvolvimento e tudo que você está conquistando, mas por você se importar muito com o progresso e evolução de outras pessoas também. E eu acho que o PED é amor, porque o PED é desenvolvimento, o PED é evolução, né? E então o amor ele expande, né? Ele vira inteligência, ele vira desenvolvimento, independência. Eu acho que isso é muito importante falar, né? A gente proporciona, facilita essa independência de todos, como sendo você o seu próprio terapeuta, o seu próprio professor, estudar o seu corpo mais a fundo, entender o funcionamento das suas células, saber como lidar e se comunicar com isso. Isso é independência, né? É você ter esse poder interno. Essa revolução interna celular, ela reverbere muito. Então, eu acho que é sobre isso.
essa independência, essa evolução, esse amor, né? Obrigada por fazer parte, minha querida. Obrigada, Nayara, por estar com a gente novamente. O próximo PED começa sábado que vem, dia 26 de novembro, é o último do ano. O próximo PED será final de janeiro, então, para quem quiser já marcar na sua agenda, entrar em contato conosco. A Marcinha, ela é numeróloga, então ela é terapeuta integrativa e ela está no time PED agora auxiliando e trazendo essa parte terapêutica que eu acho muito interessante, que vai trazer ótimos resultados com esse suporte, mais esse suporte que o PED vai trazer, além dos outros todos que a gente já traz, né, Marcinha? Então, acho que vai ser lindo esse trabalho que a gente vai desenvolver juntos. E seguimos em pró de mais expansão, né, de mais inteligência, e não dá para fazer isso, não dá para fazer isso sozinho. É por isso que a gente vai se juntando com pessoas que podem e devem multiplicar, não é adicionar, né? É multiplicar. Então, só gratidão. Obrigada. Com certeza, obrigada. E para as mulheres aí acima de 50, como é o meu caso, que já estou chegando nos 60, gente, vem com a gente, porque nós ainda temos muita lenha para queimar. A gente tem muito que ser saudável. A gente não pode ficar, porque a gente já passou dos 50, se conformando com dor. Dói aqui, dói ali, né? Porque diz que a vida começa depois dos 40, aí chega nos 60, já começa a dor, dói aqui. Ai, levanta da cama, dói ali. Gente, a gente não precisa disso. Quando eu tô depois do pé, às vezes eu levanto, não tenho dor em lugar nenhum. Isto é vida. Isto é o normal. É você sair da cama sem dor. É você subir uma escada sem chegar lá em cima e tá ofegante. Isso é vida. E todos nós podemos ter essa qualidade de vida. Não tem idade para se cuidar. Então vem com a gente, porque isso é fato. A gente vai conseguir. Um beijo. Verdade. Porque ver essa carinha Obrigada. bonitinha. Nayara, eu tenho que falar também, né? Vem, ó, vem na titia aqui. Segue aqui, ó. Não é só essas menininhas, não. Segue aqui. A gente também tem muito a fazer. Ó. Isso também vale para as pessoas mais jovens, porque tem uma vida desregrada, cheia de excessos, e o corpo tá muito similar a de uma pessoa que, não vou dizer velha ou mais acima dos 50, mas, assim, num geral, é dor aqui, dor ali, que está começando cada vez mais cedo. Então, agradeço a oportunidade de poder ter vindo aqui agora, compartilhar a experiência no PED. E sejam muito bem-vindos as novas autofagistas, os novos autofagistas. Estaremos juntos no dia 26, preparando o corpo, desintoxicando, para que esse final de ano seja lindo e leve. E olha, a gente se diverte também, tá, gente? Não pensa você que é coisa chata, não. A gente se diverte, tá? É diversão garantida também, porque o que sai dentro... Lembra, Vega? O que sai dentro do grupo do PED, fica dentro do PED. Então, isso. Beijo, muito obrigada. Saúde, né? Física e mental para todos nós. E vamos juntos. Nós estaremos mais vezes aqui juntas. Sigam lá agora a Letícia. Tirem todas as suas dúvidas, que eu garanto. Um beijo e até mais. Obrigada. Beijo.